a salvação que vem de Deus. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A salvação de um crente é unicamente pela graça. Deus é o autor dessa graça. Salvação tem que ser pela graça, pois não pode ser adquirida. A sequência verdadeira é: Deus nos salvou antes de nos chamar. Esta ordem mostra que nossa santificação não é a causa, e sim o efeito da nossa salvação. 3. Em nosso texto, o apóstolo diz: não segundo as nossas obras. A atitude do mundo é: faça o melhor que puder e Deus o abençoará. A pregação do Evangelho afirma que somos pecadores perdidos, só merecemos ser condenados por Deus. Se haveremos de ser salvos, isso só será possível pela graça soberana de Deus. Ele tem que nos amar voluntariamente ou iremos para o inferno. Nossas próprias boas obras jamais podem nos salvar. Se boas obras pudessem nos salvar, a salvação não seria pela graça, e sim pelas obras. Deus afirmou muitas vezes em sua palavra: não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2:9. Na Epístola aos Gálatas, o apóstolo é bem resoluto a esse respeito. O homem não é justificado pelas obras da lei. Gálatas 2:16. Jesus Cristo é o autor e o consumador da nossa fé, como diz Hebreus 12:2. Pecadores devem receber a livre salvação das mãos da graça divina ou devem obtê-la por seus próprios esforços. É impossível merecer a salvação. Há somente um caminho, o da graça. Nós só podemos ser justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, como diz Romanos 3:24. Porque Deus fez a salvação possível somente através da fé. A Bíblia nos diz: portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça. Romanos 4:16. Não há mérito algum na fé. Fé é dom de Deus. Nossa salvação depende inteiramente da graça. E no Evangelho segundo São João, capítulo 1, verso 29, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos sabemos que é muito perigoso interpretar a Bíblia Sagrada literalmente. Fôssemos interpretar a Bíblia Sagrada literalmente, por exemplo, teríamos grande dificuldade com a palavra de Jesus, quando ele nos diz no seu Sermão do Monte: se o teu olho te faz pecar, arranca o teu olho. Se a tua mão te faz pecar, corta a tua mão. Nós estaríamos em sérias dificuldades se fôssemos interpretar literalmente a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela necessariamente tem um conteúdo simbólico que aponta para realidades espirituais muito profundas. E justamente por crer que a palavra de Deus aponta, ou tentando discernir esse conteúdo espiritual profundo e todas as implicações abrangentes desta realidade, eu ouso hoje à noite interpretar literalmente esse texto que nós acabamos de ler. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, numa referência a Jesus de Nazaré, o Cristo, o Senhor Jesus. Quando a Bíblia Sagrada vem dizendo que o Cordeiro de Deus, que é Jesus, o Cristo, ele tira o pecado do mundo, o pecado não está mais presente na relação entre Deus e os homens, o pecado foi tirado. Então imagine isso literalmente, o pecado foi tirado. Há algo entre nós e Deus, é o pecado. Mas Jesus vem e pega esse pecado e joga fora, não há mais. Agora, quando Deus nos olha, não há mais pecado. É diferente de o sangue de Jesus Cristo
cobre o pecado do ser humano e Deus nos vê pelo sangue e não vê o pecado que está coberto pelo sangue. Não, não existe pecado. Ele tirou, jogou fora. Quando Deus olha para Jesus, Ele não vê pecado nenhum. E quando nós estamos em Cristo, Deus olha para nós, não há pecado. Na verdade, não apenas nós, mas toda a humanidade. Assim, quando Deus olha para a humanidade em Adão, essa humanidade em Adão tem um pecado. E essa realidade do pecado precisa ser coberto com sangue de animais. Mas quando vem Jesus, Ele tira o pecado do mundo. E agora, quando Deus olha para a humanidade, não tem mais pecado. Não tem mais. E isso é o escândalo do Evangelho. Que não há mais pecado. Ele jogou fora, Jesus tirou o pecado do mundo. Isto é, o pecado não é mais um critério da relação entre Deus e os homens. Essa palavra passa a ser impronunciável. O pecado do ser humano. Jesus tirou o pecado e jogou fora. Quando alguém fala o pecado, Deus vai dizer assim: o que você está falando? Eu não estou entendendo. Do que é que você está falando? Isso não existe, eu não vejo. Mas o Senhor está tratando os homens pecadores desse jeito. Ele diz assim: mas que pecado é esse? Eu não estou vendo, não tem pecado. Entre mim e os homens não há nada no meio, só tem o meu filho. Não tem pecado. Isso é muito escandaloso, e se nós levarmos as últimas consequências dessa afirmação, nós precisamos ressignificar muita coisa. Por quê? Mas aí nós lemos isso aqui, que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós gostaríamos de saber como o senhor se sentiria perdoando a Gestapo, se fosse um polonês ou um judeu. Eu também gostaria de saber, e muito. Assim como quando o cristianismo nos diz que não se deve negar a religião nem para se livrar da morte por tortura,
Gostaria muito de saber o que faria quando a coisa estivesse para acontecer comigo. Não procuro dizer-vos aqui o que eu poderia fazer. Quase nada posso fazer. Digo-vos o que é o cristianismo. Não o inventei. E bem no meio dele encontro: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não há a menor insinuação de que nos seja oferecido perdão noutros termos. Deixou-se perfeitamente claro que, se não perdoarmos, não seremos perdoados. Não há dois caminhos a seguir. Professor JV, está perfeitamente claro que os protestantes, via de regra, creem e pregam que a salvação é obra apenas da graça de Deus e nada mais, dispensando qualquer obra humana. Entretanto, C.S. Lewis, que eles alegam ser um protestante, afirmou taxativamente que, bem no meio do cristianismo, vemos Jesus dizer que, se não perdoarmos os pecados alheios, não seremos perdoados. E que ali ficou perfeitamente claro que, se não perdoarmos, não seremos perdoados. Isto se encontra no livro A Razão do Cristianismo ou Cristianismo Autêntico, no livro 3, Comportamento Cristão, capítulo 7, o perdão, terceiro parágrafo. Pois bem, então pergunto, onde estava a graça de Deus quando Jesus disse aquilo na oração do Pai Nosso? Perdoar aos outros não é uma boa obra humana? Ou então pergunto, teria C.S. Lewis entendido errado todo o plano de Deus? De fato, querido, é muito interessante essa pergunta. Onde estava a graça de Deus quando Jesus disse aquilo na oração do Pai Nosso? De fato, essa é a pergunta que a gente faz. Porque quando se defende que tudo depende da graça, que o homem não tem participação nenhuma nisso, parece que esquecem até o que eles mesmos diziam, que o homem entrou no santuário de Deus, o homem entrou no recinto da igreja, onde o pastor está fazendo um apelo, que depende do homem esta salvação. Embora ali eles, vamos dizer, mediocremente, atribuíam apenas aquela resposta audível e corajosa do cristão, ou seja, do ainda não cristão, que estava entrando na igreja e se decidindo por Jesus, e que, portanto, esta decisão seria a única participação do homem no processo de salvação. Como se fosse que o livre-arbítrio tivesse estabelecido apenas um único momento em que esse grande bem que Deus nos deu, que foi o livre-arbítrio, essa grande bênção, tão extraordinariamente grande, que nos eleva até a categoria de anjos e de seres que podemos até nos dizer assim, como deuses, porque o próprio Cristo diz, a Escritura não os chama de deuses, não chama os homens de Deus. Então, esse dom maravilhoso que é o da liberdade, o dom do livre-arbítrio, nos alça, nos faz galgar o patamar de anjos, porque é muito maior, muito mais comprometedor o livre-arbítrio, e até onde o livre-arbítrio vai. Porém, então, eles diziam isso, que dependia do homem, dessa resposta que o homem dava ao apelo do pastor, que na verdade não era bem isso que diziam, era que era um apelo do Espírito Santo feito através do pastor. Essa então era a única resposta que o homem dava. Então, agora o que nós estamos vendo nessa nova era de internet, do que está saindo na internet agora, é que eles dizem que a graça de Deus chegou ao ponto de retirar completamente de entre o homem e Deus o pecado e eliminando por completo isso como se o pecado não existisse. E que, estranho até ouvir essa palavra que trata sobre a questão do Cordeiro de Deus, essa que fala do Cordeiro de Deus, é estranho isso, porque homens do quilate, por exemplo, do C.S. Lewis, do quilate de John Stott, até mesmo do Billy Graham e outros grandes pregadores protestantes, dizem que, de fato, há um processo que se chama de conversão e que não é um processo da noite para o dia, e que o cristão vai se entregando aos poucos e vai entregando a alma paulatinamente ao Senhor até ser plenamente preenchido por Deus. Então isso muitos deles falam. E o que nós estamos vendo aí, numa dessas palestras que a gente acabou de ouvir, é de que no momento em que Cristo foi para a cruz, ele não foi que ele encobriu o pecado com sangue, como outros diziam, mas que ele eliminou o pecado, que então, interpretando literalmente ao pé da letra
aquela palavra que o padre levanta a hoste e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, interpretando literalmente isso, eles dizem: tira o pecado, não existe mais pecado. Essa é a interpretação literal, não existe mais pecado. Então, se nós quisermos considerar e esticarmos, como ele diz, o sentido até o fim, isso é exatamente o que o demônio quer que nós aprendamos, é de que não existe o pecado. Porque, se você observa, no meio dos grandes libertinos, dos sodomitas, dos imorais e de todo tipo de devassidão que existe por aí, o que de fato se quer ouvir nessa reunião e nessa situação não existe pecado. Até músicas já foram feitas. A gente se lembra daquela música que durante muito tempo foi cantada, parece que foi até tema de novela, que diz: não existe pecado do lado de baixo do Equador. Enfim, essa é a ideia, não existe pecado. Então, se o pregador diz que está usando um sentido literal e que é perigoso usar sentidos literais, então realmente é um perigo dizer isto. Mas vamos partir para outro princípio sobre a pergunta: onde estava a graça? De fato, o que a gente tem que nos lembrar é que quando Jesus diz que se não perdoarmos os pecados do próximo, não seremos perdoados. E o grande C.S. Lewis, o maior escritor cristão, provavelmente da história humana, ou pelo menos da história chamada moderna, o que é que ele diz? E é um pregador, um escritor extremamente respeitado pelos próprios protestantes. O que é que ele diz? É que não há outro caminho. Ou perdoamos o próximo, ou não seremos perdoados. E veja então que esta obra do perdão ao próximo é considerada no próprio livro, logo em seguida ao que Lewis está dizendo. Ele diz que este é um caminho difícil e que não haveria caminhos fáceis nesse sentido. Tanto é que o texto começa dizendo: nós gostaríamos de saber, se o senhor fosse um polonês ou um judeu, de o senhor perdoar os assassinos da Gestapo. Então ele diz: olha, realmente eu não sei como é que eu podia fazer, porque eu não sei como podia fazer isso. Então, se Deus exige que nós perdoemos os outros, e dentro do livro você vai perceber Lewis dizendo que você vai ter que ir moldando o seu coração ao ponto de você um dia na vida, se possível, um dia na vida, você conseguir chegar a perdoar um assassino judeu, um assassino dos judeus, você conseguir chegar a isso. Aí Lewis até diz assim: olha, comece perdoando primeiro a sua mãe, a ofensa que você fez a ela, aliás, a ofensa que ela lhe fez, comece perdoando o seu irmão quando lhe ofendeu, comece perdoando as pessoas próximas, enfim, coisas mais simples, mais fáceis, né? Então isso mostra que é um trabalho muito difícil. E então, se Lewis diz que não seremos perdoados a não ser que perdoemos o próximo, e isto foi colocado no meio do cristianismo, isto é bem no centro do Pai Nosso, a oração que o próprio Cristo nos ensinou, então tem alguma coisa errada. Então esse é um aspecto muito interessante de se avaliar nessa primeira pergunta sua. Na segunda pergunta, quando você diz: perdoar os outros não é uma boa obra humana? Sim. Sim, é uma boa obra humana. Então, isso aí indiretamente está mostrando o quê? Se Lewis diz que você só pode ser salvo quando que você precisa perdoar os outros para poder receber o perdão, pois sem o perdão de Deus ninguém está salvo. Então, para você poder ser salvo, você precisa perdoar o outro. Então, o que é que se diz? Isto é uma obra extraordinária dada ao homem pelo livre-arbítrio, de que eu tenho o direito e o poder dentro de mim de perdoar o próximo. Portanto, fazer com o próximo uma obra que só Deus faz. É como se eu, naquele momento que estou perdoando aquela pessoa, eu estou, assim, em termos menores, vamos dizer, em termos comparativos, guardadas as devidas proporções, eu estaria fazendo o papel de Deus em perdoando aquela pessoa. E eu só posso fazer isso com o livre-arbítrio. Portanto, esta é uma grande obra, e está então provado que uma obra leva à salvação. Pelo menos aí tem uma obra marcada por Lewis, que é a obra do perdão ao próximo. E na sua terceira pergunta, quando você diz: teria C.S. Lewis entendido errado todo o plano de Deus? Absolutamente. Absolutamente. Se vamos entrar nesse terreno, o melhor mesmo que se diga, e é o que eu prefiro dizer, estão todos errados e Lewis certo. Se nós vamos ficar na seara de homens, de pregadores, de estudiosos, de teólogos, de seres humanos pregando a palavra de Deus, então eu escolho C.S. Lewis. Eu escolho C.S. Lewis, e o que Lewis disser, isso é que está em primeiro lugar. Portanto, toda a palavra de Deus, aliás, toda a palavra de Lewis é superior a toda e qualquer palavra de qualquer outro pregador. Então, se Lewis diz isso,
se Lewis mostra, e analisando o Pai Nosso, ele diz que aquilo é uma condição dada pela Escritura, que você só pode ser perdoado por Deus se você perdoar o próximo, então não há outro caminho, como o próprio texto diz, não há outro caminho, não há outra alternativa. Nós somos salvos pelas obras, e uma das obras mais extraordinárias é o perdão ao próximo, que é exatamente nesse momento que você faz, em termos relativos, você faz o papel de Deus em perdoar. E você vê como é difícil o perdão. O próprio Lewis mostra no começo. Portanto, aí está a nossa resposta.